Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, hein? Para quem não se lembra, meu nome é Jordana e eu vou trabalhar com vocês assim virtualmente na parte de humanidades aqui do projeto Raízes, né? Principalmente na área de geografia. Então, a minha função é basicamente recordar o que vocês viram em classe com o professor Bruno e depois a gente, uma vez que recordou, dá uma aprofundadinha, se possível, e trabalhar alguns exercícios. E tirar dúvidas, claro, né? Então, eu espero que vocês façam muito bom uso dessa videoaula. E precisando, tendo alguma dúvida, podem me mandar mensagem lá no grupo, tá? Do Projeto Raízes. Ou melhor, no direct, né? Mensagem privativa. E aí a gente vai trabalhar assim juntos, entendeu? Então, bora lá. Bom, como eu disse, a gente vai trabalhar sobre geografia. E geografia é uma ciência que tem o interesse, né, em compreender o espaço e a relação que esse espaço possui com o ser humano. Esse espaço geralmente é considerado como espaço geográfico. E o que é um espaço geográfico, né? O espaço geográfico é todo espaço terrestre transformado pela ação do homem ou qualquer espaço que tenha uma relação direta ou indireta com o ser humano. A geografia se divide entre regional e geografia geral. Então, assim, basicamente o que a gente é cobrado em provas e tal, dependendo do cunho da prova, do tipo de prova, fica mais no âmbito da geografia geral, tá? Porque você não vai saber detalhes de uma geografia regional estadunidense, canadense. Então, geralmente, a gente fica mais. A gente estuda a forma macroscópica e depois estuda o pormenorizado, né? Então, a geografia regional ela tem estudos mais localizados, enquanto que a geografia geral ela se subdivide em duas partes, né? Que é a geografia física, que tem o estudo voltado para o relevo terrestre e bem como as intervenções causadas pela ação humana se organizam, né, nesse aspecto. Então, a gente vai ter, pode ainda subdividir a geografia física em alguns aspectos como litosfera, que é a camada rochosa da Terra, a hidrosfera, que são os cursos d'água, né, na Terra, a atmosfera, que é o clima e os seus efeitos, e a biosfera, que é a vegetação e a distribuição dos seres vivos conforme associado a essas vegetações. Dentro da geografia geral, a gente também tem a geografia humana. E na geografia humana, a gente vai estudar a dinâmica entre sociedade e espaço, porque o espaço influi sobre como o ser humano interage com ele, seja socialmente, seja assim questões de grupos mesmo. Então, é a dinâmica das atividades e os seus efeitos sobre o espaço. Aí, o que foi trabalhado na última aula, basicamente, que o Bruno me falou, foi sobre aspectos da cartografia, né? Os tipos de mapa, a distorção dos tamanhos reais e tal, as informações essenciais em um mapa. Então, a gente vai dar uma recordada sobre isso, cartografia, né? Então, a cartografia é essa ciência que é ciência porque tem um estudo e tem todas questões formuladas a respeito. Então, não é um achismo, não é uma questão, eu acho que é uma ciência. Então, ela é comprobatória. Então, a cartografia é uma ciência que tem por função a criação de mapas e cartas cartográficas. Essas produções cartográficas, elas tiveram um maior, como que eu vou dizer, um aumento
a partir do momento que começam as grandes navegações, a partir do século XVI, porque houve uma necessidade de se padronizar os mapas e sistematizar como que eles seriam feitos e apresentar assim coordenadas geográficas, que são assim as linhas imaginárias que circundam a Terra, para poder fazer com que as pessoas pudessem chegar em um determinado local no globo. Sim, a Terra é redonda. Nessa altura do campeonato, eu espero que vocês não se equivoquem em achar que a Terra é plana. A Terra é um globo, é uma esfera, tá? Então, toda a ciência cartográfica é pautada nessa certeza, nessa convicção. Tanto que, se você olhar no seu celular e usar um Google Maps da vida, você vai ter um GPS, né? E o que é o GPS? É o Global System Position. Positional System, né? Enfim, é sistema de posicionamento global. Então, assim, né? Enfim. Então, voltando aqui, os mapas, eles têm essas bases cartográficas aí conforme essas linhas imaginárias. E os dois tipos principais de linhas que a gente vai ver nas representações cartográficas são as linhas horizontais, que cortam os mapas, que são chamadas de paralelos, sendo que a linha traçada exatamente na metade da distância entre o Polo Norte e o Polo Sul é chamada de linha do Equador. E essa linha do Equador, ela é um círculo, né, que envolve todo o globo terrestre, e ela tem o maior comprimento. Então, se você quer saber o diâmetro da Terra, é baseado nessa linha do Equador, tá? E aí ela vai dividir o globo em duas metades hipotéticas, que é a parte norte e a parte sul. A parte norte, ela pode ser também chamada de parte setentrional, e a parte sul, parte meridional. E aí, na parte norte, a gente vai ter lá no topinho o círculo polar ártico e lá embaixo o círculo polar antártico, certo? E vai ter mais ainda duas outras linhas que fica entre o Polo Norte e o Equador, que é o Trópico de Câncer, e numa mesma distância, só que na parte meridional, ou seja, a parte sul do globo, a gente vai ter o Trópico de Capricórnio, que inclusive passa aqui por São Paulo e tem um marco ali no Horto Florestal, tá? Enfim, então a Terra ela se divide em termos horizontais em 180 paralelos, que eles são numerados a partir do Equador, da linha do Equador, que é a exata metade, né, do globo. Então são 90 graus para cima, de 0 a 90 no hemisfério norte e 0 a 90 no hemisfério sul. E aí a gente também tem as linhas imaginárias verticais, que a gente chama de meridianos. E aí a linha que seria o equador vertical, vamos por assim, é o meridiano de Greenwich. E ele tem esse nome porque ele passa pela torre do Observatório Astronômico de Greenwich, que é localizado no bairro de Greenwich, que fica em Londres, lá na Inglaterra, tá? Então, ele é o meridiano principal. Meridiano é igual a vertical, paralelo é igual a horizontal. Então, esse meridiano, ele acaba sendo uma referência, e aí ele divide entre leste e oeste o globo. Então, paralelos divide entre norte e sul, meridianos divide entre leste e oeste, sendo que a parte leste é conhecida como também oriental e a parte oeste é conhecida como ocidental. Nós moramos na parte ocidental do globo, certo? Por isso que a gente chama, basicamente, povos asiáticos de orientais, porque eles estão na parte oriental do globo, certo? Vamos lá. Bom, nos mapas a gente vai ter algumas questões para poder a gente tomar como referência para leitura, interpretação do mapa, né? Então, assim,
para você entender a dinâmica, porque você concorda que o que você representa no mapa, ele não está em escala original, 1:1, porque quanto de papel que a gente ia precisar para representar, sei lá, um bairro, um monte de papel A0 colado um ao outro, então não existe. Então, o que você representa no mapa? Você toma uma área maior e coloca ela num espaço, que é o papel, a folha de papel, por exemplo, menor. Então, os mapas, eles apresentam uma relação entre a medida real e a medida na representação, através das escalas, que elas podem ser escalas numéricas ou escalas gráficas, que nem vocês estão vendo aí na tela agora. Então, a escala numérica, ela vai fazer uma unidade no mapa, vai equivaler ao que está do lado direito dos dois pontinhos, a tantos unidades do mapa, certo? E a escala gráfica é essa que é o trechinho. Então, você, de repente, você pega essa diferença aqui de espaçamento, então, de 0 a 5, você tem 5 km. Esse tamanho equivale a 5 km. Então, quando você for fazer um exercício, quando você for ler um mapa total, sei lá, guia 4 rodas, você pega um mapa lá e tal e vai olhar, olha a escala, para você ver o quanto de redução que tem, né? Vamos ver... Assim. Então, as projeções cartográficas, elas têm alguns, como que eu vou colocar? Algumas distorções, elas apresentam algumas especificidades, tá? Porque as projeções, elas vão imprimir uma massa esférica, que é o globo terrestre, né? A Terra, ali, como eu escrevi para vocês, ela é uma superfície esférica, levemente achatada nos polos, no polo norte e no polo sul. Então, ela acaba formando isso que a gente chama de geóide, tá? E aí, as projeções, elas vão ter algumas distinções. Por exemplo, a projeção cilíndrica, ela vai apresentar os paralelos retos e horizontais, lógico, né? Porque paralelos são as linhas horizontais, e os meridianos também retos e verticais. Então, isso vai acarretar que haja uma deformação exagerada nas regiões de elevadas latitudes. Isso é uma coisa que tem que ficar claro, que tem que ficar na mente de vocês, tá? O que é latitude, né? Latitude é a distância entre um paralelo e o outro. Então, a latitude vai determinar uma medida em graus entre a linha do Equador e um outro ponto qualquer sobre a superfície terrestre, sendo essa superfície terra ou mar. Então, você, quando tem um ponto, você consegue achar as coordenadas tendo a medida de latitude e longitude. Então, latitude é a distância entre os paralelos, tá? Então, quando você está numa projeção cilíndrica, você acaba tendo uma deformação nas elevadas latitudes, ou seja, a projeção que tem o lugar no globo que tem a latitude maior, ou seja, é aquela que está mais afastada da região da linha do Equador. Baixas latitudes é próxima do Equador. Altas latitudes próximas aos polos, seja o polo norte ou o polo sul, tá? E aí você tem também a projeção cônica, triangular, que é essa segunda aí que aparece. Ela apresenta os paralelos circulares e meridianos radiais. Então, assim, radiais é quando você forma... você tem um ponto em comum e vai abrindo, como se fosse um leque, tá? Que nem vocês vão ver. Aqui a pontinha do cone, que está imaginariamente sobreposto ao globo, ela acaba criando aqui, ó, se vocês olharem, não sei se vocês estão olhando pelo celular ou pelo computador, mas tenta dar um zoom para vocês verem, ampliar a tela, colocar a tela cheia, que vocês vão ver que as linhas elas não ficam paralelas entre si. E isso é uma questão séria, porque os paralelos, como o próprio nome diz, as linhas horizontais imaginárias, elas acabam sendo paralelas, realmente. Mas os meridianos,
São linhas imaginárias que saem do Polo Norte e do Polo Sul. Então elas não ficam paralelas, elas formam essa circunferência aí, tá? Ela acaba tendo ela tem dois pontos convergentes, no norte e no sul. Então elas não são paralelas entre si, tá? Na projeção cônica, os meridianos são retos que se originam no único ponto, usando principalmente para representações com mais precisão, né? E esse tipo de projeção, ela acaba sendo muito utilizada para mapas náuticos e aeronáuticos, tá? Então, assim, porque você vê uma coisa assim mais próxima da realidade quando você vai determinar rotas de voo, por exemplo, tá? E a projeção plana, ela é essa que eu acabei de falar, que é a dos mapas náuticos e tudo mais. Desculpa, tá? Eu sobrepus nas matérias. Bom, agora, dentre essas projeções, as que mais são representadas, que a gente vê os mapas mesmo, são a projeção de Peters e Mercator. Mercator. Então, primeiro a projeção de Peters. Tem que ficar claro uma coisa, que ambas foram fabricadas a partir da projeção cilíndrica, tá? Então, se você voltar lá, olhar de novo a representação cônica, tá vendo? É como se você colocasse um papel em volta do globo. E aí, tanto a de Peters quanto a de Mercator, trava-língua, elas são cilíndricas, só que elas têm uma pequena diferença entre elas, tá? Por quê? Se vocês forem olhar, a representação de Peters, ela é espichada, tá vendo? Ela dá uma sensação de esticamento, né? Então, a projeção de Peters, ela preza pelo tamanho das áreas representadas cartograficamente. Então, assim, a área na projeção de Peters, elas são verdadeiras. Então, as áreas, se você fosse medir a área aqui de cada parte, cada continente e tal, é a área real. Só que o contorno que a gente tem, ela não representa a realidade. Não, o continente americano não tem esse contorno desse jeito, porque ela está esticada. Então, você vê aqui, ó, as distâncias e as formas da superfície não são o importante na projeção de Peters. Ele prezou pela manutenção da área. Então, se você olhar aqui, qual é o continente que tem maior área? Basicamente, a África, ou o que a gente chamaria aqui de Eurásia, né? Que é o conjunto da Europa com a Ásia. Mas, basicamente, a área aqui da África é enorme. O Brasil também é grandão e tal. Os Estados Unidos e o Canadá juntos aqui é uma merreca. Esse mapa, e tem que ser pensado também uma coisa. As representações cartográficas, elas têm embasamento científico, mas elas também têm um cunho político. E quando eu digo cunho político, é uma visão de mundo. A pessoa que fez, Peters, que é o responsável, ele era um geógrafo, tá? E o Arno Peters, ele criou esse mapa aí em 1952. Só que ele só foi publicado em 1973, durante a Guerra Fria, tá? Então, ele tem uma ideologia que ele tem nesse daqui em valorizar os países de terceiro mundo. Na época tinha essa classificação, né? Então, qual que tá aqui mais centralizado? Vamos por aqui. A América do Sul, a África, Oceania, entendeu? E aí, já a nossa próxima projeção é a projeção
de Mercator, que é a que a gente costuma mais enxergar nos livros, né? A projeção de Mercator foi a primeira a ser assim, utilizada mesmo, porque ela foi criada no século XVI, em 1569, justamente nesse processo que eu tinha falado, que é da expansão da burguesia mercantil, né, europeia. Eles estavam procurando achar um modo de mapear as áreas a serem conquistadas, né? Então, quando principalmente Portugal se lança ao mar, é muito amparado por essa projeção de Mercator. E aí, o que acontece nessa projeção de Mercator? Ela é uma projeção cilíndrica também. Então, Peters e Mercator são projeções cilíndricas, mas a de Mercator é uma projeção cilíndrica conforme. O que isso significa? Ela não tem uma deformação nos ângulos. Então, ela acaba respeitando a forma do continente. Então, os continentes são nesse formatinho que está aí representado, mas as áreas estão erradas, elas não são... Você percebe? Olha a diferença entre a África, que a gente tinha visto lá na projeção de Peters, que a área era certa, né? E essa daqui, a África parece quase nada. A América do Sul também, ó, ridículo, pequena. E aí, essa questão da visão eurocêntrica, né? Porque se você for ver a região em que está a Europa, todo o hemisfério norte, né, ele acaba sendo hipervalorizado. Então, ele acaba tendo as áreas extensas e as dimensões ampliadas. Então, essas são as projeções mais conhecidas. E a gente encontra mais a representação de Mercator na nossa bibliografia, nos nossos livros aqui, porque a gente é muito influenciado... Desculpa, beber um gole d'água. Então, a gente é muito influenciado pela educação vinda da Europa, né? Principalmente a educação francesa. Então, o que a gente se respalda muitas vezes é nesse material que é usado lá. Então, essa daí é a representação que a gente mais encontra, tá? E não tem, tipo, certo e errado, porque, como eu disse, as representações, elas têm uma questão ideológica por trás também. Então, você consegue fazer desde que a gente deixe esses parâmetros para a pessoa saber como interpretar bem os mapas. Tá, agora eu vou mostrar para vocês uma animaçãozinha, porque o Bruno tocou nesses aspectos, esses temas com vocês aí, mas me disse que vocês não conseguiram, ele não conseguiu avançar na matéria quanto a formação dos continentes, né? Então, isso é importante vocês terem em mente para ver que, tipo, a Terra, ela continua em constante mutação, seja pela ação humana, seja pela a questão geomorfológica mesmo, de como são os processos dentro da crosta terrestre, como que funciona a questão de movimentação de placas e tudo mais. Então, existe uma teoria que se chama deriva continental, que está associada com a tectônica de placas, que é um movimento que as placas tectônicas têm, e esse processo é contínuo e ele origina os processos de vulcanismo e tudo mais, e por conta disso que a gente consegue ter essa formatação, que a gente vê assim, essa distribuição territorial sobre o globo terrestre, tá? Então, agora eu vou passar para vocês uma animaçãozinha para a gente ver isso. Mas o que eu queria colocar é, a Terra ela tem esse processo de evolução e
nada é estático, né? O universo não é estático e o planeta muito menos. Então, esse processo ele vai continuar existindo sempre. E aqui a gente tem uma representação rápida sobre como é que funcionou isso. A gente teve uma série de eras geológicas e hoje a gente está na era do Cenozoico, no período quaternário. Mas agora eu vou mostrar aqui para vocês verem como é que funciona. Aí, ó, a primeira era é a Azoica, só que o vídeo ele começou mostrando com o período Cambriano. E esses Ordovician, não sei o que, são os períodos, tá? Que tiveram dentro desse processo de formação. E esse número aí é um número em milhões de anos, tá? Período Carbonífero, aí você vê que estava tudo junto ali, a massa terrestre e tal. Período Permiano, que é o primeiro período da era Paleozoica, que é onde tem a Pangeia, o bloco das terras imersas, um único oceano, que é a Pantalassa. Agora a gente está no período Triássico, que é o primeiro período da era Mesozoica, que é o período do Gondwana, que era quando era tudo junto ainda, e o mar era Tétis. Agora a gente está no período... já passamos o período Jurássico, que era quando a Gondwana se fragmentou em América do Sul. E aí você tem América do Sul, África, Antártica e Índia. Tá vendo a separação, a movimentação? Período do Eoceno já no período Cenozoico, que é coisa de 55 milhões de anos atrás, que é quando tiveram já os primatas, mamíferos e fanerógamas. Aí o período da era glacial. Enfim, foi muito rápido, né? Mas eu vou voltar aqui. Ops. Enfim. O que acontece? A gente teve algumas eras geológicas. Então, a primeira era de todas é a Azoica, que é onde teve o resfriamento da Terra, a solidificação de minerais e formação das primeiras rochas ígneas e metamórficas. Calma que isso tudo o Bruno vai passar, provavelmente, tá? Aí a gente vem lá de trás para frente. Então, primeiro era geológica que a gente teve foi a Azoica. Depois teve a pré-cambriana, tá? E aí a pré-cambriana se divide em proterozoica e arqueozoica. Então, o período mais antigo dentro da pré-cambriana foi a arqueozoica, foi o período arqueozoico. Aí depois veio o período proterozoico, beleza. Aí a gente passa para a era paleozoica. Aí a paleozoica vai ter o período cambriano, que é esse aí que tá mostrando no vídeo. Aí depois veio o ordoviciano. Olha lá. Aí depois vem o siluriano. E a movimentação. Tal. Isso daqui é questão de milhões de anos atrás, hein, gente? Então, olha lá, siluriano. Depois veio o período devoniano. 400 milhões e tal. Depois veio o período carbonífero, que é quando tem o surgimento dos anfíbios e o criptógamas. Aí depois veio o permiano, que é o último período dentro da era do paleozoica, tá? Aí depois veio o período
agora a gente vai entrar no Triássico, que é o primeiro período da era Mesozoica. Meso é de metade, então é uma vida intermediária. Aí vem o período Jurássico, que aí já tem os répteis gigantescos, aí, tem todo o filme lá, Jurassic Park, é dessa época aí, na era Mesozoica, período Jurássico. Aí depois veio o período Cretáceo, tá? Ainda tem todos os répteis gigantes, angiospermas, desenvolvimento de gimnospermas. Aí terminou essa parte aí, a gente vai entrar na era Cenozoica, que é a que a gente vive hoje. E aí na era Cenozoica, que tem o período terciário e quaternário. A gente está no quaternário. Só que tem 1 milhão de épocas dentro desses períodos. Então tem o Paleoceno, o Eoceno, Oligoceno, Mioceno, que daqui são épocas dentro dos períodos. Plioceno, aí vem a era... Ops, e aí é isso. E aí seguiria pro período quaternário, aí viria a época do Pleistoceno, que é coisa de 1,5 milhão de anos atrás. E aí já tem o homem, tá? Aí tem o homem, cães e gatos domésticos, glaciação no hemisfério norte, e o Holoceno, que vem desde 11 mil anos atrás. Aí já tá a galera toda, Homo sapiens sapiens, aí é questão de biologia, tá? Então, a gente vai agora para a parte dos exercícios. Esse daqui é um exercício da FUVEST de 1995. Quem nos dera se a FUVEST hoje tivesse esse tipo de exercício. E ele é bem tranquilinho, tá? Que é para a gente trabalhar essa questão de escala. Então, dá um pause aí para pensar um pouco sobre o exercício. E aí a gente já continua. Leia o enunciado. Então, vamos lá. Esse exercício aí, ele nos fala que a distância no mapa entre as duas cidades, de Araçatuba, que é interior de São Paulo, indo pela rodovia Castelo Branco, e a Campinas, que também, enfim, dá para você acessar por vários lugares, mas isso não é o foco do exercício. Araçatuba e Campinas, eles têm uma distância entre si de 1,5 centímetro no mapa. Então, se você pegar o mapa e nesse mapa em questão, colocar a régua ali, aquelas reguinhas de estojo que a gente tem de 15 centímetros, você vai ter uma distância de 1,5 centímetro, certo? Então, a gente tem uma escala aqui listada que é de 1 para 25 milhões. Isso significa que 1 centímetro equivale a 25 milhões de centímetro. Então, a gente sempre trabalha a escala com a mesma unidade de medida, tá? Então, essa relação... Não existe, tipo, 1 centímetro para 1 quilômetro. Eles vão colocar a quantidade de zero relativa àquela medida. Ainda que seja 1 quilômetro representado em centímetro do lado direito da escala. Então, aqui a gente tem que 1 centímetro no mapa equivale a 25 milhões de centímetros na vida real. Ou então, se a gente for converter de centímetro para metro, a gente vai ter 250 mil metros. E se a gente for converter para quilômetros, a gente tem 250 quilômetros. Portanto, 1 centímetro no mapa equivale a 250 quilômetros no terreno. E aí no exercício pede. Na realidade, essa distância é de aproximadamente... Então, a gente vai fazer uma regra de 3 simples, tá? Então, a gente vai colocar 1 centímetro está para 250 quilômetros,
1,5 centímetros está para x quilômetros. Então, você vai fazer a multiplicação em cruz, aí vai ficar x quilômetros, que você quer achar, vezes 1 centímetro, é igual a 250 quilômetros vezes 1,5. Essa conta tem que dar alternativa E, 375 quilômetros. Bem simples, né? Então, é isso. O segredo é saber que a escala está sempre na mesma unidade de medida. Então, lado esquerdo e lado direito tem a mesma unidade de medida. Aí você pode fazer aquelas relações de notação para saber quanto que essa unidade equivale em outras unidades, né? Ok. Aí agora, vamos para o próximo exercício. Tá? Esse exercício aqui, ele é um pouquinho mais longo. A gente vai analisar as alternativas listadas. E aí eu vou dar um tempo de novo para vocês lerem. Ou melhor, pausem o vídeo para poder ler, já que a gente não está ao vivo, né? Bom, agora que vocês já pausaram, a gente tem aqui à nossa direita a projeção de Peters. Mas se vocês lembrarem, no começo do vídeo eu mostrei essa mesma projeção, só que virada na posição que a gente está acostumado. Só que uma coisa que tem que ficar muito bem entendido é que, assim, essa referência de norte e sul, você concorda que o globo ele está no universo e o universo não tem parte de cima e parte de baixo? Então, novamente, a gente mostra que a representação cartográfica ela tem um cunho ideológico de colocar sempre ao norte os países mais desenvolvidos economicamente, né? Historicamente e economicamente. Então, é só uma questão de rotação, tá? Então, aqui a gente coloca a Antártica como parte norte e tudo mais. E aí, o texto fala que durante os anos de 1970, esse mapa era visto como uma reação simbólica aos países subdesenvolvidos, o sul geoeconômico, contra a cartografia tradicional, que é aquela lá de representar o norte sempre na parte de cima, tá? Aí ele pede, analise as seguintes afirmações sobre a questão. A projeção de Peters mostra a proporção exata de cada área sem distorcer os seus formatos. Se vocês lembrarem que eu falei lá no começo, é totalmente o contrário. O que ele faz é distorcer os formatos. Ele preserva a área, mas ele distorce os formatos. Então, a 1 já está errada. 2. O impacto político e ideológico de se colocar o sul acima do norte é diminuído ou anulado pelo fato de que a imensa maioria dos países está no hemisfério norte, sendo o sul mais oceânico. Isso é verdade, porque é uma questão política e ideológica. E em termos de massa continental, o hemisfério sul, realmente, ou seja, está abaixo da linha do Equador, ele tem uma porção mais oceânica do que a porção do hemisfério norte. Isso é verdadeiro. Então, a 2 está certa. 3. Tanto faz colocar o norte ou o sul na parte de cima do mapa, pois a posição mais correta para analisar um mapa é na horizontal, estando ele sobre uma mesa. Verdade. Tanto faz, porque como eu falei, o mapa é uma representação da geóide, que é o globo terrestre. Então, essa questão de posição norte e sul em relação ao universo, faz a menor diferença, tá? Então, 3 está certo. 4. A projeção de Peters é a melhor para a navegação que a de Mercator. Essa alternativa está errada, porque a melhor projeção que tem é a projeção que eu tinha falado, aquela projeção plana, né? Aquela que é tirada de topo, que está, deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem rapidamente para mostrar para vocês lembrarem.
Cadê? Como diz os... Aqui, ó. Essa plana aqui do canto direito, tá vendo? Que é vista de cima, a partir do hemisfério norte. Então, essa representação é a melhor, essa projeção é a melhor para navegação do que a de Mercator. Essa é a melhor de todas. Então, a projeção de Peters é melhor do que a de Mercator? Não, não é verdade, tá? Ok. Espera, 3. Assim. E aqui, por último, mas não menos importante, o Bruno tinha me pedido para mostrar para vocês esse fato aqui, ó, que a Eurásia é uma curiosidade, na verdade, porque a Eurásia ela é um nome dado para o continente, pela junção dos continentes europeu e asiático, certo? Então, porque não existe uma divisão entre eles, uma divisão espacial. É uma massa a Eurásia é uma massa que é formada em conjunto por esses dois. E aí ela é separada, assim, mas não separada a ponto de ter um mar, né? Ela é separada pela Cordilheira dos Montes Urais, localizado na Rússia, pelo rio Ural, pelo Mar Negro e pelo Mar Cáspio. Mas, por exemplo, tanto a Rússia quanto a Turquia, elas têm o seu território. Lembra que eu falei que território tem a ver com questão de domínio e de soberania nacional? Ela tem o seu território distribuído tanto no que seria a Europa quanto aquilo que seria a Ásia. Isso a Rússia e a Turquia, certo? Então, essa é mais uma curiosidade, porque caso caia continente Eurásia, sei lá, é para vocês saberem que essa massa territorial composta pelo que é a Europa e o que é a parte do Ocidente, do Oriente, que é a Ásia, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ela foi mais curta do que seria se fosse com uma dinâmica ao vivo, só que para eu poder apresentar esses conteúdos aí desses slides, a animaçãozinha que eu coloquei lá do YouTube para vocês, numa transmissão ao vivo, eu teria que fazer com streaming. E para eu fazer isso, eu preciso ter uma internet com upload que seja bem elevado. E eu não tenho isso aqui em casa, né? Isso daí você vai conseguir mais em universidades e tal. Então, para eu fazer essa dinâmica, eu conversei com os outros professores e eu vi que essa seria a melhor solução. Então, agora eu peço que vocês, tendo alguma dúvida, ficou com alguma questão aí que você, poxa, acho que eu não entendi muito bem, vocês escrevam nos comentários aqui no YouTube ou me mandem mensagem no WhatsApp, tá? Eu espero poder ter contribuído aí com vocês. E uma coisa que eu quero propor, que eu tenho em mente, é de sempre no final das aulas trazer uma mensagenzinha para vocês, porque vocês estão se preparando para fazer uma prova no final do ano, porque vocês querem entrar numa escola técnica, porque dentre as escolas públicas, as escolas técnicas costumam ter uma visão assim mais voltada para o ingresso depois numa universidade pública. Eu espero realmente que vocês tenham isso em vista em todo momento. Eu sei que vocês têm o curso de vocês, o ensino fundamental de vocês estão aí no nono ano, né? Então, eu espero que vocês se comprometam com o Projeto Raízes, porque é um trabalho voluntário da gente. E a nossa meta é fazer com que vocês consigam acessar o máximo de conteúdos e estarem preparados, mas não depende só da gente, né? A gente tem que trabalhar em conjunto. E enquanto eu estudo para poder lecionar para vocês,
eu estou me capacitando também. E enquanto vocês assimilam esse conteúdo, é importante que vocês tenham isso como uma atividade séria mesmo, porque uma coisa que eu tenho da minha vida pessoal é que se a gente não fizer as coisas de forma organizada, a probabilidade de a gente ter êxito naquilo que a gente se propõe a fazer é bem pequena. Então, vocês precisam sim tomar essa responsabilidade para vocês. A vida é bela, a gente precisa se divertir, a gente precisa investir na qualidade emocional, nas relações pessoais que a gente tem, certo? Mas também a gente precisa se tornar responsável por tudo aquilo que a gente almeja, porque os sonhos, no plano das ideias, ele é muito bonito, mas para que ele saia do papel e ele tome forma, tome corpo, é necessário que a gente se envolva, que a gente se engaje, tá? Então, a minha expectativa é de poder ter contribuído, e a mensagem que eu quero deixar para vocês, e que também é para mim, tá? Porque eu continuo estudando, eu já fiz uma faculdade, mas quero fazer outra, pública, e porque a gente já paga muito imposto, sim, e tem que acessar esses espaços, porque a área acadêmica é um lugar que é muito elitista e a gente tem que se apropriar desse lugar também, porque ele é pra gente. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar pra vocês é essa mensagem aqui, ó. Opa, aí é o contrário, né, que a gente... Peraí, deixa eu ver. Opa, vamos ver, é o contrário. Ah lá. Meu Deus, que difícil. Quer projetar alguma coisa? Aí, foi. Estudar até que estudar vire um lazer. Então, essa é a minha mensagem de fechamento para vocês. Eu espero que tenha sido ótimo. E a gente se vê por aí. Beijo da Jo e até logo. Tchau, tchau.